Aqui foi. Começando o primeiro Incendiando a Liga pós-draft 2023. O draft 2023 da Liga Fogo entrou para os livros de história e que entrada, hein? Entrou com voadora no lustre nos livros de história. Vamos ter muito o que falar sobre esse draft. Não só hoje, vai ter Granada Cast essa semana. Vão ter outros podcasts, né? A gente está com as votações rolando no grupo sobre as notas, né? Notas para cada pick. Mas esse rendeu, hein, meu amigo Eli? Como o senhor está? Esse rendeu. Antes de tudo aí, eu pedi desculpa pra galera, eu tô com a voz meio baleada aí, que eu tô saindo de uma gripe. Então, se ficar alguma coisa aí que não der pra entender muito, eu já peço desculpa de antemão. E esse draft, como eu tinha falado no podcast anterior, né, cara? Ele pode não ser bom. Ele tá longe de ser um draft bom. Mas divertido ele foi para um caralho. Foi emocionante mesmo. Porque a cada pick poderia acontecer qualquer coisa, tá ligado? E realmente algumas aconteceram. Qualquer coisa. A gente vai falar mais pra frente, eu já confessei isso pra você no privado, eu não esperava ser um cara ativo no draft. Eu ia ficar quietinho esperando os caras caírem, mas do jeito que tava eu já não sabia de mais nada, viu? Confiava em nada. E eu, então, alguém esperava que eu fosse escolher algum jogador no draft? Eu esperava que tu fosse escolher, mas não na primeira rodada. Hoje a gente vai fazer uma reação rápida, tá? Vamos só eu e ele mesmo para ficar mais fluido. Pique por pique, a gente vai falar sobre as 50 piques do draft da Liga Fogo. Um comentáriozinho rápido para no Granada Cast dessa semana. A gente vai trazer um convidado aí e a gente vai falar melhor daí, né? Sobre cada time, o que ele fez, as trades, que aconteceram muitas trades durante o draft, os times que melhoraram, que pioraram. Aí vai ser uma conversa um pouco mais aprofundada. Mas por enquanto, só para vocês terem conteúdo, que eu sei que vocês estão famintos por isso. Vamos falar um pouco sobre cada pique aqui. Mas antes de tudo, eu com ele fizemos um mock draft no último Incendiando a Liga, né? Pré-draft. Que nem o draft da NFL tinha rolado ainda, tá? Nem o draft da NFL a gente não sabia para que lugar os times iriam, os jogadores iriam, né? E assim, a galera ficou meio quieta. Algumas coisas a gente pareceu ter acertado. E das 2 rodadas que fizemos, né, das 20 escolhas, a gente acertou 6. E não só 6, as 6 primeiras em ordem, né, Eli? Acertamos em ordem. A gente tinha até conversado depois de ter gravado aquele podcast que seria muito difícil a gente acertar alguma por a gente não sabia, a classe era complicada, a gente não sabia para onde os prospectos iam e tudo mais, não sei o quê. A única certeza que a gente tinha era que o Bijan ia ser número 1. E aí a gente ter acertado 6 e na ordem ainda, muito, muito legal, muito bacana. A classe, né, não era tão boa, tão agradável. E os spots para que cada jogador foi, deixou ainda pior. Então, né, a gente acertou o Bijan, que era óbvio, depois o Jamir Gibbs para o B3, acertou que o Scorpions iria de Wenderson e Smith Ndiba, e depois que o Jean iria de
Charbonnet e Tyree Wilson. Não nessa ordem, mas, né? Então, grande... Foi bacana, foi bacana. Vamos começar? Bora. Pelas nossas queridas picks. 1.1, Bijan Robinson foi selecionado pelo Wakanda Huskies. Surpresa para ninguém, né? Bijan Robinson chega para ser uma estrela da liga, do fantasy, chega aí para, em seu segundo, terceiro ano, talvez ser o jogador mais valioso do fantasy. Voltar, né, a valorização dos running backs. Todo mundo já sabia que o Tom ia fazer essa pick. Acho que não tem muito a comentar, né, Eli? Ainda mais sabendo que a 1.1 seria Bijan Robinson, a trade que ele pulou para 1.1 acabou ficando barato pelo Bijan Robinson, então não tem muito o que falar aqui, né? Vai ser um astro da liga. Não tem muito o que falar, ele já começa... Cara, em liga redraft, ele já vai ser procurado, tá ligado? Na terceira, quarta rodada. Em liga redraft. Então, isso já diz muito sobre o Bijan Robinson. Ele vem para ser um running back aí top 8, no máximo, estourando. Top 10 pro Fantasy já nessa temporada. Então, não tinha o que fazer muito aí, não tinha o que pensar, não. 2.2. Minas Dragons selecionou Jahmyr Gibbs, do Detroit Lions. É uma escolha que estava entre as para sair na 2. Depois que os Lions draftaram Jahmyr Gibbs, morreu um pouco Jahmyr Gibbs na 2. Mas dias depois, ainda acho que no terceiro dia de draft, o DeAndre Swift foi trocado e voltou o favoritismo do Gibbs para 2. O B3 acho que fez talvez não o óbvio, mas a coisa certa aqui, né? Fez a coisa certa. Por pouco, talvez, o Jahmyr Gibbs não saia na 1.2, como você mesmo disse. É que a trade do DeAndre Swift foi muito rápida, né? Depois do draft já tinha acontecido, e aí foi bom para a galera ali que estava ali no top 10. E o B3 fez a escolha correta. E agora vamos para duas picks do Rio Scorpions. Na 1.3, ele selecionou Will Anderson, edge que foi para o Houston Texans. Will Anderson, que era o melhor edge em prospecto da classe, né? Não tão bom quanto outros aí que já foram destaque nos drafts, Myles Garrett, Nick Bosa, mas é um valor consideravelmente muito grande. Ele não é defensive end, ele é edge mesmo, né? Então, acho que todo mundo estava meio que esperando que até saísse na 2 para o B3, que o B3 talvez gostasse dele, mas se sobrou aqui nas duas foi o que a gente conversou no último, né? No último podcast, o Wendler tinha que pegar. Se no podcast que a gente não sabia de nada o que aconteceu, a gente já falava que ele não sairia da 1.6, depois do draft desastroso que foi na NFL, o Will Anderson não podia sair das 3 primeiras escolhas. E aí, o Wendler foi certeiro ali, puxando o gatilho para ele. O valor dele só subiu depois do draft da NFL e o Wendler foi nele com certeza. Sim, sim. Ele virou praticamente, junto com o Bijan, uma das únicas certezas do draft, né? Então, acho que o Wendler fez a coisa. Certeza em que sentido? Não, que a gente sabe que vai cair ele caiu nos Texans, ele vai ser um bom jogador, vai trazer frutos para o fantasy. Não é igual a algum wide receiver que realmente era um bom prospecto, mas não caiu em um time que vai render nas próximas 1 ou 2 temporadas, por exemplo. Então, eu não tenho tanta certeza sobre a produção do Will Anderson, porque como você já disse, ele não é um Aidan Hudson, ele não é um Kayvon Thibodeau, não é um Nick Bosa, não é um Myles Garrett. Ele é abaixo desses prospectos, é muito bom a gente lembrar disso.
Mas do jeito que o draft tava se encaminhando, era a escolha óbvia, mas eu ainda tenho medo, para ser sincero, dele virar um Jadeveon Clowney da vida. Um Bradley Chubb, por exemplo. Mas a escolha foi excelente. E o Wendler, depois, na 1.4, pegou Jackson Smith Indigba, o Neguebinha. Neguebinha. Essa daí, cara, a gente não sabia o que ia acontecer com ele, né? O spot não foi tão bom. De nenhum wide receiver, na verdade. Nenhum wide receiver teve spot bom. Tanto que depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre um negócio chato que aconteceu. Mas eu gostei da escolha, cara. Eu gostei da escolha. Também Assim, concordo. Oi? não tinha muito o que fazer, né? Pelas opções que tinham, era o Negueba mesmo. Sim, ele já tinha ido com o Ed, nenhum running back ali também ia valer a 1.4. Então era o Neguebinha. Acredito que de todos, ele foi o com spot menos pior, vamos dizer assim. E era o melhor wide receiver da classe para a maioria. Então, boa escolha aqui na 1.4. Aí vem as duas do nosso querido JP, Vine Ref. Na 1.5 ele foi de Tyree Wilson, o Ed que foi para o Las Vegas Raiders, vai jogar junto com o Max Crosby ali nas ponteiras. É um talento, é um prospecto muito bom. Acredito que não chegaria na próxima escolha do JP, que seria 9. Provavelmente o Tommy iria pegar. Então, acho que o JP garantiu seu primeiro Ed da classe aqui. Acho que foi uma boa escolha também. No grupo não concordaram muito, deram notas não tão boas, mas era o que tinha que fazer para mim também, pelo menos até a 5 aqui. Eu achei uma boa escolha. Eu dei 8 nas notas, porque eu não tinha o Tyree Wilson alto na minha Bird. Mas, assim, a minha Bird. Eu não posso obrigar que a minha Bird seja a minha board seja igual à board do JP, tá ligado? Então, o Tyree Wilson é um prospecto que era muito bem avaliado na NFL, foi o segundo edge a sair. Então, abaixo de 8 também seria muita sacanagem minha dar uma nota abaixo de 8. Então, por isso meu 8 e, cara, eu não tenho que criticar o Tyree Wilson. Eu só não dei uma nota maior mesmo porque, particularmente, o jogador não me encanta. Sim. Bom, eu dei 10 nas notas porque acredito que depois desses dois Eds, aí fica um pouquinho abaixo, um degrauzinho abaixo a classe. E acho que o JP garantiu aqui, mas é como a maioria desses jogadores. Eles podem dar muito errado, né? Então, qualquer first que foi gasto aqui, menos a do Bijan, pode dar merda. Então, na 1.6, aí é foda. O JP selecionou o Zach Charbonnet, running back que foi para o Seattle Seahawks na NFL. Irá, né, ter em seu time ou outro running back, Kenneth Walker, que é propriedade sua, né, Eli? Sim, sim. O que você achou dessa pick? Aí começou a bater o desespero. Aí ele olhou para a board e falou: eu preciso de um running back e não tem nenhum running back que vale essa escolha. O que eu faço agora? Acredito que ninguém estava muito afim de pagar o que ela valeria em alguns drafts anteriores. E aí o JP se viu numa sinuca de bico e pegou o Zach Charbonnet. Essa escolha foi por pura necessidade. Até eu acredito que ele não gosta do jogador, não gosta do spot. E, cara, ele foi só pela necessidade. Eu não gostei da escolha, porque o valor é péssimo para um running back que, chutando alto, se o Kenneth Walker não se machucar,
vai correr em comitê, cara. Na 1.7 você tá pegando um running back de comitê. Sendo que com essa primeira rodada, sei lá, você poderia comprar coisa melhor. Jogador melhor, jogador já pronto melhor. Então por isso eu detestei a escolha. Mas dentro daí entra um pouquinho da questão do desespero, né? Acredito que ele deve ter tentado descer, né? Não sei se tentou comprar outro jogador, mas aí o tempo tá correndo, você vai ficando ansioso e o Zach Charbonnet, para mim, ele era o terceiro running back da classe em termos de talento. Gosto dele, acho ele um bom jogador. Porém, o spot é um pior possível. Não é que o Kenneth Walker está no seu quarto ano ou está na tag, né? Não foi ativado o quinto ano. O Kenneth Walker é o segundo anista. Então, claramente, foi escolhido para um comitê. Acredito que se fosse para escolher running back, tinha running backs com melhores fits aqui, né? Ele falou no grupo que ele estava com medo do Charbonnet não sobrar para ele na 9, se eu não me engano. Mas daí, entendeu? tinha coisa melhor para o JP fazer aqui. Tinha coisa melhor. Poderia até ter atirado num wide receiver também, cara. Apesar dos spots dos wide receiver ter sido ruim. Eu gostaria mais do que essa escolha, pra te falar a verdade. Apesar que depois ele acabou pegando o primeiro wide receiver pós Smith Indigba, né, na 2.2. Mas mesmo assim, o valor da 1.6, o spot, nada bate. Então, péssima escolha do Gian. 1.7, tivemos um plot twistzinho. O Passo entrou na primeira rodada. O Passo entrou na 1.7 com uma troca com o Wendler, né? O Passo adquiriu de DK Metcalf e a 1.7. O Wendler, que já tinha escolhido Jackson Smith-Njigba, adquiriu escolhas futuras de 25 e 24. Os detalhes da trade a gente vai falar, como eu disse, melhor no Granada Cast sobre a semana, durante a semana. Aí o Passo veio para a primeira rodada e pegou o tight end do Buffalo Bills, Dalton Kincaid. Vou preferir até começar sobre essa. O Dalton Kincaid, para mim, talvez para grande parte das pessoas, era o melhor tight end da classe. Ele caiu num fit bom, eu achei, né? Por conta dos Bills, eles não terem endereçado o wide receiver, pelo menos até agora, um wide receiver de talento para jogar ali junto com o Stephon Diggs, então ainda vai ser Stephon Diggs e Gabe Davis. O Kincaid é um ótimo recebedor, ele não é tão bom bloqueando, mas ele é um ótimo recebedor. E ao passo foi na sua need, não tinha tight end, né? Acabou trocando o Travis Kelce e adquiriu o tight end que pode ser um dos difícil, né, um tight end alcançar o patamar de Kittle, de Kelce, né, na liga, mas um tight end que pode ser um bom, um sólido jogador por alguns anos aí para o Passo. Eu tenho um pé atrás com o tight end em primeira rodada, desde a famigerada Noah Fant, na 1.5. Mas assim, cara, com as opções que se tinha na mão ali, o Kincaid é uma boa escolha. Não tem como falar que não é uma boa escolha. É o melhor tight end da classe. Cara, vou falar até uma coisa forte, ele possivelmente pode ser o melhor pontuador recebendo bolas. Obviamente que vai demorar mais um pouco, porque a gente já sabe que como o tight end demora a se desenvolver na NFL e tudo mais, não acho que vai chegar explodindo já no primeiro ano. Mas é um sólido jogador, eu gostei da escolha por conta das opções, cara. As opções que tinham não enchiam muito os olhos. O meu questionamento você não encontrou ninguém a fim de, tipo, vender uma segunda rodada ao invés de uma primeira rodada? Mas aí também tem um outro ponto, ele pegou o DK Metcalf. Eu não sei o quanto ele conseguiria abater esse preço.
Então, para mim, é nota 8. Eu não tenho o que criticar a escolha de Dalton Kincaid. Como depois, né, do draft da NFL, dos fits que caíram para os wide receivers e para os running backs, o Dalton Kincaid, que para mim estava cotado meio de segunda rodada, depois do draft da NFL, eu achei que ele ia subir um pouquinho, entendeu? Aí eu passei a primeira rodada inteira, vi na 1.9 lá o JP, torcedor do Bills. Falei, pode dar cagada aí, né? E eu tava negociando com o Ender também há um tempinho, e o preço não ia mudar, o Ender não ia baixar o preço só por conta de eu ir para 1.10. Então eu fui na 1.7 mesmo, tanto que o JP depois declarou que passava pela cabeça dele pegar na 2.2, né? Então talvez uma segunda rodada não funcionasse. Mas é isso aí, investimento um pouquinho caro, rich, mas era need, então. Eu não acho o Rich, tá? Eu não acho o Rich pelo que tinha no board. Eu achei uma boa escolha. Agora vamos para uma que o Eli gosta bastante. 1.8, o Wakanda Husky selecionou Myles Murphy, defense end, que foi para os Cincinnati Bengals. Pô, cara, eu que sou o cara aqui que bota hype em jogador de Clemson, velho. Na 1.8, sério mesmo? Myles Murphy? Porra, se fosse pra dar um reach aí, mano, dava no Van Ness, velho. Eu não tenho o Van Ness alto, tá? Na minha board, vocês podem ter visto aí pelo draft que eu fiz, mas, porra, entre Myles Murphy e Van Ness, velho, pegava o Van Ness, que pelo menos um 8zinho você tirava nessas notas aí. Detestei a escolha. Detestei. Nada contra o meu amor, Myles Murphy. Mas, cara, tinha coisa muito melhor pra fazer ali, cara. Muito melhor. E eu não sei como. Obviamente, eles vão ter uma explicação, eles devem argumentar depois que sair as notas lá, não sei o quê. Mas eu não vi uma explicação plausível pro Myles Murphy sair na frente do tanto de Ed que ele saiu, cara. Porque ele foi a escolha 30 e pouco, não foi? 31 ou 30, sei lá. Foi escolhido lá pro final da rodada. Ou seja, não tem mais aquela desculpa do Trevor Walker, né? Pegamos Trevor Walker porque ele foi a 1.1. Não tem essa desculpa, amigo. Não tem. Então foi alguma coisa que eles viram no tape que a gente não viu, que ninguém viu. E aí eles foram e pegaram o Myles Murphy, mas eu detestei isso, cara. Pedro? Não, também não concordo. Acho que tinha outras opções aqui. O Tommy, que depois tinha também a 2.1, a 2.4, a 2.7. Talvez ele acabasse ficando com o Myles Murphy, de todo jeito. E na 1.8, talvez ele escolhesse alguém que ele já escolheu, né? Que ele acabou escolhendo na segunda rodada, Nolan Smith, Jordan Addison. Então, talvez desse elas por elas, talvez sim. Mas o valor e o risco que ele pode ter corrido aqui de ficar sem algum jogador para garantir o Myles Murphy foi terrível. Não gostei da pick. Myles Murphy que não vem também para ser titular absoluto, né? No Cincinnati Bengals, pode garantir essa vaga daqui a uns anos ou durante a temporada, mas não chega, né? De cara, então não gostei da pick também. Não chega. E eu tinha até comentado contigo, né, no privado, que tava muito com cara de Lucas Van Ness nos Huskies, cara. Até mesmo pelo time do Tommy, tal, por ele torcer pros Packers e tal. Lucas Van Ness aí eu não criticaria a escolha, é a mesma coisa do Tyree Wilson, eu não tenho alto na minha board, mas eu não daria uma nota baixa, cara. Agora Myles Murphy pra mim foi demais. Myles Murphy. Vamos agora com outro Michael Mayer, tight end draftado pelo Rio de Janeiro Blind Refs na 1.9, o Mayer que caiu no Las Vegas Raiders.
Eu não... O Mayer, para mim, ainda assim, era o segundo tight end da classe, mas eu não gostava tanto dele assim, e também não gostei de onde ele caiu, que foi os Raiders. Apesar do Jimmy Garoppolo, né, que agora é o quarterback dos Raiders, ele ter jogado bem com o Kittle em São Francisco, com o tight end, mas era o Kittle. Então, acho que o JP ficou preocupado de não sobrar o tight end para ele na 2.2 ou em alguma outra escolha e se adiantou aqui com o Michael Mayer. Eu gosto da escolha. Agora a gente está chegando numa parte do podcast que não saíram as notas, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, não deixe o que a gente vai falar aqui influenciar vocês. Se quer se é que influencia, né? Votem aí com a convicção de vocês e tal, a gente vai dar a nossa opinião aqui. O Michael Mayer, pode falar. Pode ter certeza que influencia, assim, depois daquele mockzinho. O Michael Mayer, cara, eu vou te ser bem sincero, eu discordo da parte onde você fala que ele caiu num fit não tão bom. Para mim, dos Tyrands, ele é o que caiu no melhor fit. Ele tá indo para um lugar onde ele tem um QB que ama lançar para Tyrand. Ele tem ele vai ocupar o lugar que era de um cara muito relevante nos Raiders, que era o Darren Waller. Então, não é como se os Raiders não tivessem um plano para usar um tight end ali. E eu gostei da escolha já tendo saído do Dalton Kincaid, tá ligado? Eu acho que ele foi bem inteligente até em pegar o Michael Mayer agora e não confiar que o Tommy ou que o... Não lembro quem tinha outras escolhas depois. O Wendler não iria nele. Então eu gostei da escolha. A minha nota, vocês vão ver que eu vou abaixar um pouquinho, porque talvez ali no mesmo patamar com o Kincaid, um pouquinho a mais, porque eu preferi o Salapota. Então, só por isso, mas foi uma baita escolha. O JP tinha 1.9 e depois a 2.2, né? Só duas escolhas passaram entre essas duas. E daí, se ele ia pegar na 2.2, ele garantiu na 1.9, que acredito que os dois que saíram depois talvez não fossem preferências dele, então talvez ele tenha acertado aqui, né, em adiantar o Michael Mayer e acabou sendo o segundo tight end no first round. Para encerrar a primeira rodada, Kendra o nome desse rapaz aqui? Kendra Miller, running back que foi draftado pelos Scorpions, caiu no New Orleans Saints. É um bom jogador, né? Todo mundo está falando aí que o Camara pode ser suspenso, né? Acho que o Wendler quis adiantar o seu running back aqui, que ele acabou ficando sem, né, na 3 e na 4. O Wendell, ele fez certinho, cara. Ele pegou os dois melhores disponíveis na 1.3 e 1.4, e ali depois ele já começou a pensar em need, né? Ele precisava de um running back e pegou diferentemente do JP, que pegou o Zach Charbonnet, ele pegou um running back que possivelmente, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas que possivelmente pode ter mais oportunidades no futuro. Talvez não esse ano, talvez no ano que vem, mas o Camara não fica mais novo a cada ano, já tem certos rumores de que os Saints, se chegar uma proposta boa, já vendem e tudo mais, então eu gostei da escolha. Tá gravando? Tá. Eu gostei da escolha também. Talvez eu até ache que existem running backs que caíram em spots melhores, tá? Mas o Kendra Miller é muito bom e se o Camara também não for suspenso, acredito que ele não vai ficar por tanto tempo no Saints assim também, né? Então, ele precisava de running back, né? Não, e cai naquele papo que a gente vai falar a todo momento, né? Esse draft foram de escolhas arriscadas em todas as rodadas, né? Talvez não batesse o valor, mas era o que tinha. Então, eu tô
por mim tá tudo bem. O Kendre Miller na 1.10. É. Aí na 2.1, o Tommy selecionou mais um DL, Nolan Smith. Foi para o Philadelphia Eagles. Gosto do Nolan Smith, tá? Acho muito boa essa pick do Tommy. Já tinha pego o DL, né, o Myles Murphy, podia ter pego o Nolan Smith ali na 1.8 para não correr riscos, mas conseguiu na 2.1. Gosto do Nolan Smith, gosto da onde ele caiu, né? Ele não chega para ser um titular absoluto, ele chega para fazer uma parte da rotação, mas ele tem grande potencial. Acredito que foi um valor bem adquirido aqui na 2.1. Esse eu gosto, tá? Eu gosto. Quando já tinha uns mocks lá atrás, botando ele na 31, 32, até caindo para a segunda rodada, eu já estava de olho no Nolan Smith, porque é um cara que eu gostava mais do que a média naquela época. Depois foi mudando, né? O draft foi chegando e os mocks já foram colocando ele na 10 para os Eagles. Então, cara, eu gosto dessa escolha. Essa eu curti bastante. Achei válido. Não pegaram o Van Ness ainda. A gente vai ver que o Van Ness vai cair bastante nesse nesse draft. Mas eu não tenho problema com isso sendo o Nolan Smith, porque eu curto o jogador. Na 2.2, o Blind Refs selecionou o primeiro wide receiver depois da 1.4 com o Indigba, Quentin Johnston, que foi para os Chargers. Pode começar. Agora chega num terreno complicado, cara, porque agora já não tem muito o que fazer, não. Era isso, eu acho que passar a primeira rodada sem wide receiver para mim já é surpreendente demais. A gente vai explorar mais as causas disso no Granada Cast, vai saindo essa semana. Então, Quentin Johnston na segunda rodada eu acho um ótimo valor, tá? Acho um ótimo valor. Gosto do jogador? Cara, eu não gosto de quase nenhum wide receiver dessa classe. Mas o valor em que foi pego ali, para mim, é ótimo. O valor talvez seja ótimo, mas eu preferia outros, até se fosse para wide receiver, né? Outros wide receivers aqui no lugar do Quentin Johnston. Não acho que ele caiu em um bom spot, posso estar enganado. E Quentin Johnston, eu olhei tapes dele, até gostava um pouco dele, mas não achei ele muito cru ainda para a NFL. Preferia outros wide receivers aqui na 2.2. Aí virou uma mini corridinha de wide receivers, né? Igual foi na NFL. Na 2.3, o Scorpions draftou o Zay Flowers, que caiu no Baltimore Ravens. Gosto muito dessa pick. Acho que o Zay Flowers é um ótimo jogador. O Hendrick já tinha draftado o wide receiver, tá? E tem um grupo bonzinho de wide receiver já em seu elenco. E o Zay Flowers, eu acho que ele caiu no spot bom também. Apesar de, né, receber passes do Lamar, que o pessoal critica bastante. Eu acredito que o Zay Flowers pode roubar a cena aí, então gostei da pick. Agora os wide receivers aí, para mim, vão ser tudo a mesma avaliação, cara. Não gosto de nenhum, mas onde foi pego, foi excelente, entendeu? Não tinha o que fazer muito nesse draft, cara, era aí mesmo. Já foi muito eles terem passado a primeira rodada aí, eu acho que os GMs não podiam deixar passar e foram pegando. Como na NFL, né? A galera foi passando porque não tinha confiança e tal, e pá, mas quando saiu o primeiro também abriu a porteira. Mesma coisa. Mesma coisa, então, para Jordan Addison, na 2.4, selecionado pelo Wakanda Huskies. Sim, mesma coisa. Mesma avaliação. Bom jogador, vai jogar ao lado do Justin Jefferson, né? Talvez roube um pouco de atenção pela marcação tá focada total no Jeras. Mas a gente já falou, né, no outro podcast, são wide receivers pequenos. Então o valor aqui na 2.4 tá ok. A esperança dele é que ele vire um T. Higgins, o que o T. Higgins é pro Ja'Marr Chase, né?
Sim, sim. Aí tivemos troca. O Rio Thunderbolts subiu da 2.10, dando mais algumas picks futuras para o Blind Refs, e adquiriu a 2.5 e 2.6, tá? Como eu falei, trocas, né? A gente vai falar no próximo podcast, para não estender. E na 2.5 ele já foi de Jack Campbell, o primeiro linebacker draftado tanto no Fantasy como na NFL, foi draftado pelos Lions. Acho que chega, se os Lions pegaram ele na 18, é porque ele chega para ser titular. Né? Ele chega para já ter boa porcentagem de snaps aí. E é uma posição que já foi historicamente muito boa dos Bulls, mas hoje não tem tanta profundidade assim em linebackers. Então, acho que o Bulls acreditou que esses linebackers iriam começar a sair depois do meio da segunda rodada, se adiantou e pegou o Jack Campbell, excelente pick aqui dos Bulls. Não tinha, exatamente isso, não tinha nenhum linebacker saído ainda. Eu enxergava como uma need do meu time, apesar de eu achar que eu tenho um quarteto interessante ali, mas, igual você falou, a profundidade não é lá, essas coisas. Então eu enxergava como uma need e eu tive que atacar, porque senão eu ficava sem na 2.10. E depois, logo na 2.6, selecionou o Will McDonald, defensive end, que foi selecionado pelo New York Jets. Ele foi um reach no draft da NFL. E, para a opinião de muitos, acredito que também tenha sido um reach na Liga Fogo, tá? Mas, então, eu já conversei com ele parecia querer muito, gostar muito desse jogador. E no meio da troca, já que acabou garantindo essa 2.6, também pegou o seu jogador que ele queria. Gosta do McDonald? Cara, todo draft, eu acho que todo mundo tem isso, né? Tem uma paixão por algum jogador. E às vezes é um jogador que nem todo mundo gosta tanto assim. Eu já sei que as notas dele, quando chegar, vão ser baixas e eu tô ok com isso. Eu entendo, eu entendo a visão da galera nesse sentido, mas a minha paixão nesse draft era o Will McDonald. E quando você gosta tanto de um jogador assim, igual eu gosto do Will McDonald, você não arrisca, você não deixa passar. Eu sei que ainda tinha o Lucas Van Ness no board, pai e tudo mais, mas ali eu olhei e fui no meu feeling, fui no meu coração. Eu gosto demais de Will McDonald. Curioso, bem curioso. Na 2.7, Tommy Wakanda Husky selecionou Trenton Simpson, que foi para o Baltimore Ravens. Para mim, o melhor linebacker da classe, ILB, né, no caso. E essa escolha ficou melhor ainda depois da notícia aí que saiu agora há pouco, que não ativaram o quinto ano do Patrick Quinn. Então, realmente, o Simpson, talvez não para esse ano, mas para os próximos anos, vem para ser um dos grandes aí linebackers da liga, talvez. Tá, forcei um pouco, mas um linebacker sólido, né? É, eu sou suspeito para falar, vocês sabem que em podcasts anteriores eu já tinha falado sobre o Trent Simpson, gosto do jogador. Já tendo saído o Jack Campbell, que veio para mim, era a melhor escolha a se fazer ali. Eu acredito que era a melhor escolha a se fazer, o Trent Simpson. E gostei muito, cara, dessa escolha do Tommy. Gostei muito. Sim, porque já que o Jack Campbell saiu, ia começar linebackers saírem também. Então, o Tommy já que já tinha feito várias escolhas aí antes, garantiu o seu. Gostei da pick também. Belíssima pick. Sim. Na 2.8, Dragons apertou o clubismo e foi com Jalin Hyatt,
que foi para o New York Giants, wide receiver. Gostei da pick, tá? Acho que o Hyatt caiu em um bom spot, foi um steal do draft. E depois do draft da NFL, o pessoal tinha como principais o Indigba, Quentin Johnston, Flowers, Edison, e talvez depois, ali numa prateleira abaixo, Jamie Hyatt. Mas depois do draft da NFL, eu particularmente gosto do Hyatt, acho que ele até virou uma escolha melhor do que esses outros wide receivers mais badalados da classe. Então, na 2.8 aqui para o B3, foi uma ótima pick, eu achei. Não seria tão boa se fosse na 1.2, né? Como dizem aí. Pô, Mas... se fosse na 1.2, a gente tirava o B3 da liga hoje. Não é possível. Jalen Hyatt na 1.2. Esse maluco fuma muita maconha, velho. Vai tomar no cu. Não, mas aqui na... Desculpa, me exaltei. Mas aqui na 2.10? 2.8. 2.8. Na 2.8 eu acho um baita valor. E foi o que você falou, tá? Dos wide receivers foi o que caiu no melhor spot. Não tem wide receiver lá, só tem o Darren Waller. Ele vai ser um cara agora para esticar o campo. Os Giants têm no play action uma força por conta do Saquon Barkley. Então, cara, vou te falar que talvez eu tenha gostado mais dessa pick do B3 do que a grande maioria. Eu também. Para mim é um 10. Para mim é um 10. Então, eu não queria E o dar, eu B3, não queria dar spoiler, mas para mim é um 10 também. sim. Da 2.9 daí, né, já que o Campbell e o Simpson saíram, saiu o outro linebacker, o Drew Sanders. Ele foi para o Denver Broncos, foi selecionado aqui na Fogo para o Rio de Janeiro Blind Refs. JP que já tinha selecionado running back, edge, wide receiver, agora foi com seu tight end também, agora foi com seu linebacker, Drew Sanders. E eu acho que em termos de valor é ok, porque o Drew Sanders ia acabar saindo ali no começo, lá pro meio da third. Não sei se ele chega, né, para ser titular, porque aquele front dos Broncos é uma bagunça junto com os linebackers, né? A gente nunca sabe quem é titular, quem não é. Mas é um bom jogador aqui. Teria feito outra coisa, mas se é o que ele precisava, acho que garantiu aqui seu linebacker. Foi o que a gente falou no outro draft. Esses caras que eles tinham muitas escolhas, talvez eles iam revezar entre as posições, né? Eles iam endereçar posições diferentes para o time. E o Drew Sanders, ele era o melhor linebacker disponível ali para mim depois da saída do Campbell e do Trent Simpson. Então o JP não quis comprar, que sobraria para ele na 3.5. Talvez não sobraria mesmo, tá? E foi no Drew Sanders, achei uma escolha boa. E depois, JP de novo na 2.10. Aí selecionou mais um running back, Chase Brown, que foi para o Cincinnati Bengals, né? Essa escolha é muito devido pela incerteza de Joe Mixon, como que vai ser essa temporada. E daí ele quis garantir o que pode ser daí o running back dos Bengals, mas não vai rolar não. Eu não gostei dessa escolha, detestei a escolha. Eu fui ouvir falar desse cara, vou ser bem sério pra vocês, aqui não tem mimimi não. Eu fui ouvir falar desse cara na hora do draft, que eu nem conhecia, vai tomar no cu. Então, detestei a escolha. O JP, assim como ele se desesperou no Charbonnet lá em cima, ele se desesperou aqui embaixo no Brown. Mas o Brown ainda pelo menos tem uma esperancinha de tipo o Joey Mixon sair, mas, pô, tem running back melhor, velho. Tá ligado? Tem running back melhor. Ó, depois a gente com certeza vai falar mais sobre isso, mas na 1.6 ele foi de Zach Charbonnet, na 2.10 ele foi de Chase Brown, e o Achane foi sair só na third. O JP, para mim, ele errou na escolha dos running backs dele.
Mas quem somos Errou, nós para... errou feio pra mim. Errou feio. Tá. Antes pegasse outra posição do que ter ido nesses linebacks, nessas posições. Na Desses running backs. 3.1, sim. Na 3.1, começando a terceira rodada agora, tivemos mais um tight end, o terceiro tight end do draft, Sam Laporta, tight end do Detroit Lions, foi selecionado pelo Rio Thunderbolts, tá? Foi uma surpresa no dia do draft, né? Ele ser selecionado na frente do Michael Mayer, pelo menos surpresa para muitos, né? Mas eu gosto muito do Sam Laporta. Para mim foi cedo a pique, por isso que quando chegar na vez dele eu não vou dar 10. Para mim dava para ter pego depois, mas eu gosto muito, tá? Ele é um tight end de Iowa. Quem que tem Iowa? George Kittle, tá? Como que é o nome do cara? Isso fugiu na mente. O que foi para os Lions também, agora está nos Vikings. TJ Hawkinson. DJ Fox. É de Iowa também, então acho que é uma escola boa de tight ends. O Sonapora, ele é bom, tá? Para mim era o terceiro melhor tight end da classe. Por ele até o segundo, né? Ele me contou. Então, era uma need dos Bulls. Gosto do jogador, do fit, não gosto do valor da pick, mas os Bulls foi na need deles. Era uma need. Eu gostava mais do que a maioria. Como você adiantou, para mim, eu na escolha dos Lions, precisando de um tight end, eu faria a mesma coisa na segunda rodada, tá? Eu iria de Sam Laporta. Eu sei que é surpreendente, tal, minha board às vezes é um pouco maluca. Sou meio doido igual o Jerry Jones. Mas era um cara que eu gostava. Já tinha saído Dalton Kincaid e Michael Mayer também, que foi uma baita pick lá na primeira rodada. Então aqui na 3.1 eu fiquei muito confortável de pegar o Sam Laporta. Vamos para a próxima pick na 3.2. Schools selecionou pela primeira vez no draft, pegou o wide receiver Rashee Rice, que caiu nas mãos de Patrick Mahomes. Para mim, uma boa escolha dos Schools aqui, tá? Rashee Rice também caiu num spot muito bom. A gente sabe que quem cai em Kansas City, o Mahomes lança para todo mundo, difícil ele se tornar o wide receiver 1 em definitivo de Kansas. Mas é uma tentativa. Eu gostei da pick. O Rashee Rice é um bom jogador também. Então, os Schools que precisavam de um wide receiver ali, fez a escolha certa. Se na segunda rodada já eram todas apostas, na terceira então nem se fala, né? Então na 3.2 eu achei um bom valor. Eu acho que deveria ser proibido a gente elogiar o Wilderlan em qualquer podcast, mas aí não tem como, ele fez certinho. E vamos ter que elogiar de novo, porque na 3.3 ele pegou o running back Devon Achane, né, que foi para o Miami Dolphins. E olha, eu apostava todas as minhas fichas que o Achane ia sair no first round da Liga Fogo, tá? Eu achei que sairia também. O Wilderlan, ele fez o que o JP deveria ter feito. E por isso eu achei uma baita escolha do Achane. Dos running backs, tirando Bijan Robson e Jarmy Gibbs, é o que tá no melhor fit. E ele devia ter saído na primeira rodada, tá? O JP, para mim, errou na pick na 1.6. O Ender errou na 1.10 ali também. Ele prefere o Kendra Miller, mas eu teria escolhido a Shane. E daí, na segunda rodada, a turma esqueceu dos running backs. Daí o Achane foi passando. O JP não preferiu ele de novo e caiu no colinho do Ederlan, cara. No colinho. Era essa pique que eu ia fazer para acabar com os planos do Wilderlan. Mas aí eu preferi focar ali mais nas minhas necessidades do que acabar com essa franquia de merda. E aí eu deixei passar o Achane.
E daí na 3.4 tivemos outra troca, né? Os Bulls subiram, compraram a 3.4 no caso. Não subiram mesmo. Subiram para selecionar o Ed BJ Ojulari do Arizona Cardinals. Gosto do fit, gosto do jogador. Subir por ele foi uma boa, porque com certeza ele não ia chegar na quarta rodada ali. Então, gosto muito da escolha do Arizona. O BJ Ojulari pode render já em um futuro bem próximo. Eu gosto do jogador também. Eu tinha a suspeita de que o Benfica iria nele. E depois o Wendel até falou que iria, né? Mas a minha suspeita era que o Benfica iria nele. E aí eu tinha como subir, não foi algo tão absurdo assim. E aí fui e peguei o jogador. Tem muito o que dizer. Subiu bem, né? Porque ele ia sair, né? Jota pegou o Van Ness, o Wender ia pegar se não tivesse saído, né? Aí teve o Benfica, Thiago, talvez, não, foda-se também, Thiago. B3, né? Tinha escolha, então se queria, subiu, fez o certo. Aí talvez um dos grandes estilos do draft, na minha opinião, não sei na opinião de muitos, Lucas Van Ness, na 3.5, selecionado pelo Brian Refs. Pra mim é o maior steal do draft. Maior, não sei, depois eu tenho que ver. Tá, mas foi um grande steal. E, igual eu falei, eu não tinha ele alto na minha board, mano. Mas só que assim, onde foi pego, cara, na terceira rodada, meio de terceira rodada, 3.5, eu acho que o JP deitou nessa pick, velho. Deitou. Como a gente tinha falado, a gente tinha comentado na pick do Miles Murphy, que era muito melhor o Wakanda Huskies ter pego o Lucas Van Ness na primeira rodada que o Miles Murphy. O Van Ness foi descendo, e o JP pegou no meio da terceira rodada, um baita steal. Eu até parabenizei ele no privado, que eu gostei muito da escolha. Outro que caiu no colo. É assim como o Wakanda poderia ter ido de Lucas Van Ness, né? Se eles preferem o Miles Murphy, beleza. O JP também poderia ter ido de Ashane. Então, Ashane e Van Ness aqui, né? Grudadinho na terceira rodada, foram os grandes estilos do draft. Sem sombra de dúvida. Agora, na 3.6, a gente já fez metade das escolhas, acho que fizemos 25 escolhas. Quanto tempo de gravação tá aí, Irli? Deixa eu dar uma olhada. 53 minutos. Puta que pariu. Eu achei que ia ser mais rapidão. Quer encerrar? E a gente faz um parte 1? Daí a gente grava logo depois e depois aí lança mais pra frente? Tipo Pô, cara, amanhã ou quarta-feira? a Ou gente quer já fez, emendar? a gente já fez podcast de 1h30, pô. Acho que dá pra emendar. Então vamos, então. 3.6, Rio Scorpion selecionou o wide receiver o Mingão da massa, que foi pro Carolina Panthers, Jonathan Mingo. Bom jogador, a NFL, as próprias redes sociais da NFL antes do draft hyparam muito esse Jonathan Mingo. Acho que o Wendler fez uma boa escolha, mas assim, outro wide receiver para os Scorpions? Terceiro no draft? Ele não tem confiança no que ele pegou, né, cara? E é compreensível. E o Mingo ali, pra mim, ele era o melhor wide receiver disponível. E eu não critico a escolha, não. Achei válida. Ué, mas não tem o Olave lá? Não tem o Olave para garantir os wide receivers? Precisa escolher 3 no draft? Na 3.7, o Minas Kraken selecionou Tank Bixby, running back, que foi pro
o Jacksonville Jaguars e, vamos ser sinceros, o Thiago nem sabe por que ele fez a escolha, só escolheu. Puta escolha merda. Não, o Bigsby é um bom running back, mas caiu num fit péssimo, tá? Tinha Exatamente, outros jogadores. mesma questão do Charbonnet. Só que a diferença é que o Thiago não gastou a primeira rodada para isso. Tinha outros jogadores, acho que o Thiago viu o nome Bigsby que estavam falando bem dele e selecionou ele, mas foi em need, né? Porque o running back é uma need do Kraken, mas nem sabe por que fez essa escolha aqui. Na 3.8, Benfica 49ers. Essa pique era do Benfica? Era, né? Ele não comprou ela, não. Era. Já era. Benfica 49ers selecionou um linebacker, Daiwan Henley, que foi para os Chargers. Gostei da pick também, final de terceira rodada, acho que é um valor interessante aqui. Henley, que era um linebacker top 5 da classe ali, né? Então, e os Chargers, que apesar da chegada do Eric Kendricks, Kenneth Murray não foi um bust, então acho que o Henley pode ser um bom linebacker aí da equipe dos Chargers e dos 49ers também. Ele não vai chegar já rendendo, pontuando, né? Mas se ele se provar nos treinamentos e tal, ele pode subir para pegar uma vaguinha titular. Na 3.9, Dragon selecionou DeMarvion Overshawn, que foi para o Dallas Cowboys. Horrível a pick, tá? Talvez para mim a pior pick do draft. De verdade mesmo. Horrível, horrível, horrível. Não sei o que ele pensa, mas não gostei. Não acho o Overshawn um bom jogador. Linebacker da compensatória, para mim tem um fit e é melhor que o Overshawn. Pô, cara, eu discordo. Achei uma boa escolha. Discordo. Pô, não... Eu achei uma boa escolha. Obviamente o Overshawn não é um grande jogador, porque essa classe ela é uma, vamos falar a verdade, né? Ela é uma merda de linebacks. Mas quem os Cowboys têm além de Leighton Vander Esch? Não, até eu sou difícil de falar um ali, tá ligado? Então é uma escolha que os Cowboys pegou mais tarde. O B3, se quiser mesmo apostar nesse jogador, vai ter que ter um pouquinho de paciência, o cara vai ter que se provar, vai ter que. Não é um cara para chegar jogando já. Mas sendo aonde saiu, eu gostei da escolha, cara. Eu achei uma aposta super válida. Vamos ver as notas. Eu provavelmente talvez dê minha menor nota para essa escolha. Caralho. Isso é Liga Fogo. Isso é, né? Opiniões diversas aí, bem opostas. Indo para encerrar a terceira rodada, na 3.10, finalmente saiu o Bryce Young, o quarterback do Blind Refs e dos Panthers também. É mais Blind Refs do que Panthers, porque o Blind Refs selecionou ele primeiro do que o Panthers no draft da NFL. Então, sobrou aqui, acho que aonde ia sobrar, né? No máximo que ia cair, e o JP queria ele, né? Então, no máximo ia ser ali na 3.9, o JP conseguiu fazer sua pick. Ele foi até o limite pelo Bryce Young, né? Correu riscos e ainda conseguiu sair com esse jogador. Para mim, uma pick excelente. 4.1, Benfica. Essa o Benfica comprou, né? Sim. E Era do Doug. Comprou para selecionar Josh Downs. Quando ele comprou, eu achei que ia ser aquela minha bola cantada. Eu não lembro se eu falei no podcast ou se eu falei para você no privado, que eu achava que o Benfica ia selecionar o Jalen Carter. Mas aí ele comprou para pegar o Josh Downs, eu fiquei... meh. Tá
Tá faltando um wide receiver lá no 49ers, né, pra ele comprar 4.1 para selecionar Josh Downs. Mas tudo bem. Na 4.2, aí o B3, os Dragons selecionaram Nathaniel Tank Dell, que foi para o Houston Texans. Aqui eu achei uma escolha válida, tá? Gosto do fit, ele pode ser um wide receiver ali para desenvolver com Bryce Young, Bryce Young não, com CJ Stroud. Texans não tem um grande corpo de wide receivers, nem de longe. Então, para a altura, que na quarta rodada virou terra de ninguém, né? Não dá para criticar qualquer pique aqui, menos a do Downs dá. Acho que uma pique válida aqui do B3. Esse daí ele fechou o olho e atirou. Não tinha muito. Não tem muita explicação aí pra essa pique. Eu não gosto do jogador. Pra te falar a verdade, eu detesto o jogador. Mas é uma aposta válida. E aí, quem brilhou no terceiro round, no quarto. Essa 4.3 era do Douglas também, né? Era. Os Schools comprou para selecionar Ty J. Spears, que foi para o Tennessee Titans. E aí, Lee, o que você acha dessa pick? Cara, se a gente elogiou o B3, falando que a escolha é válida, aqui é válido também pelo rumor do Derrick Henry ser trocado, né? Mas, sinceramente, particularmente, eu não acho que esse vai ser o cara que vai substituir o Derrick Henry. Fraco, magro, baixo, completamente diferente do Derrick Henry, mano. O Derrick Henry perto dele parece, sei lá, velho, um Megazord. Então, não acho que vai dar em nada, mas é um tiro a ser dado. A diferença por B3 é que o B3 já estava ali, né? É Agora esse, verdade. ele foi atrás e comprou a pick para escolher o Ty J. Spears. Então, não gostei. Sendo que tinha, na minha opinião, um running back que tem o melhor fit. Aí eu vou ser ignorante se eu falar que é melhor ou não. Não sei dizer, tá? Mas o B3 na 4.4 aqui selecionou o Roschon Johnson, running back que foi para o Chicago Bears. O Chicago Bears não tem um running back 1 definitivo, então é uma aposta válida aqui. Você falou, o B3 já tinha pego quem ele queria, né? Os dois caras que ele queria, e aí na quarta rodada ele começou a atirar. Tem muito o que dizer. E aí, na 4.5, essa o Benfica comprou? Acho que não, né? Ele já tinha. Não lembro. Selecionou um running back do Los Angeles Rams, Zach Evans. Que o Zach Evans demorou para sair no draft do NFL, tá? Foi só na 215. Tem o Ken Akers lá nos Rams, que foi bem nas últimas partidas do ano, mas aposta válida. Mesma desculpa, quarta rodada, a gente não tem muito o que falar. Zach Evans, que até no nosso mock saiu na primeira rodada. A gente esperava que o jogador fosse ser escolhido cedo. Ele foi escolhido na sétima rodada, na última rodada do draft. Sei Não, lá, os o que eu times. quis dizer foi na primeira rodada da Fogo. Sim, sim. Não, eu tô dizendo que a gente esperava ele sair cedo no da NFL mesmo. A segunda rodada, a terceira Sim. rodada no máximo. E foi sair lá na sétima. Eu não sei de alguma notícia dele, de lesão ou algo do tipo, mas é algo que os times da NFL viram e não gostaram muito. Mas, como você falou, quarta rodada, aposta válida. E aí, outra compra dos Schools, outra quarta rodada comprada do B3, eu acho. Do B3. Schools comprou a 4.6 para selecionar CJ Stroud. Precisava, né? Pô.
Não, é a mesma coisa do Spears, tipo, você já tá lá, não conseguiu vender, ninguém quer comprar, escolheu, apostou, pô, você deu suas escolhas futuras aí para comprar 4.6 e selecionar um quarterback. Pelo amor de Deus, meu. Cara, eu tenho a teoria de que quando chegou na quarta rodada ele já não conhecia mais nenhum prospecto. Segundo ele tinha 10 safeties no board dele. Não, o Ed, pô, Pô. Ed ele tinha 17. 17. Pô, vai tomando. E é parecido com o caso do Benfica aqui, tá? O Benfica comprou a 4.1 para selecionar o Josh Downs. Pô, o Benfica tem talvez um top 2 grupo do wide receivers aí. Meninão tem o Josh Allen, tá preocupado assim de perder o Josh Allen, porra? É Não, foda. sim. Péssimo, péssimo. O que brilhou na third round, cagou no quarto. Por isso que não dá pra elogiar, né? Nunca dá pra elogiar. Aí na 4.7, mais um quarterback. O B3 selecionou Anthony Richardson, que foi para os Colts, né? Acredito que se o B3 não sei como estavam os bastidores aí, né? Se o B3 não tivesse selecionado ele aqui, o Thiago não tinha trocado depois. Talvez o Thiago tivesse ido de Richardson. Agora falando sério, o B3 realmente precisava, né? Quarterback é uma carência do. Oi? Não, sim, concordando. Ah, tá. Quarterback é uma carência do time dele. Já tendo saído os dois principais, Bryce Young e CJ Stroud, ele apostou no melhor disponível, que era da posição, que era o Anthony Richardson, e eu gostei dessa escolha. Sim, não vai jogar super esse. válido. Pode ser que não jogue esse ano. O B3 vai ter que ocupar um espaço ali no Texas para ele não jogar, mas é uma escolha válida. Sim, porque depois ele ia ser pego, né? Pelo Thiago ou nas condicionais, o B3 não ia conseguir na waiver, não. Então, fez o quê? Como você disse lá na 4.2, o B3 já selecionou quem ele precisava selecionar e agora são só apostas. E era uma need dele. Sim. Aí a escolha do Kraken, né, foi trocada com os Bulls, né? O Kraken recebeu o Dalton Schultz, tight end, e os Bulls recebeu a 4. Cortou aqui, Pedro. Eu acho que o Pedro caiu. Bom, eu acho que o Pedro caiu, vou continuar aqui. Bom, eu peguei o Jalen Carter, eu achei que na 4.9 era uma. Eu achei que na 4.9 era uma escolha muito, muito interessante de ser feita. Ele tem o potencial, né? É óbvio que virá. Oi? Você tá me escutando agora? Agora eu tô. Aí eu tô dando seguimento Então. aqui porque você caiu, aí eu tô terminando aqui rapidinho. Eu caí. Você caiu, Aí é um cara que ele tem o potencial. É óbvio que é difícil se tornar, porque a gente tá falando do maior defensive tackle da história da liga. Mas ele é um cara que tem o potencial de se tornar um Aaron Donald ou um Chris Jones da vida. Um Keenan Williams, talvez. E eu achei válido ali na 4.9 atirar no Jalen Carter. Pode continuar, Pedro, por favor. 4.8, né? 4.8, isso. Sim, super válido. A trade foi ok para os dois lados, né? Talvez o Early até dropasse esse Dalton Schultz. O Thiago não fazia a menor ideia do que fazer na 4.8, então os dois saem ganhando, os Bulls saem com uma aposta aí. Na 4.9, o Wakanda Husky selecionou o Dwayne McBride, running back, que foi para os Vikings.
Não gostei da pick. Tem o Dalvin Cook lá que pode ser trocado? Pode. Mas o Madison, ele é novo, ele é um bom running back também, que tem nos Vikings lá. Não gostei da pick, mas quarta rodada, 4.9, vai criticar? Difícil, né? É difícil, mas para mim a lógica é a mesma do Hilderlan pegando o running back dos Titans. Não acho que esse vai ser o próximo Dalvin Cook, o cara que vai substituir o Dalvin Cook. Igual você falou, tem o Madison lá, que é um bom running back. Então, assim, foi uma aposta. 4.9 não tem muito o que criticar, né? Eu não vou dar uma nota 2 igual eu dei pro Myles Murphy, mas eu não teria feito essa escolha, não. E de novo o Wakanda na 4.10 pegou o wide receiver Marvin Mims, que caiu no Denver Broncos. Também não gostei da escolha. Tinha wide receivers com fits melhores. Mas, pô, que eu, Pedro, interior de São Paulo, vou criticar Marvin Mims. Então, 4.10, complicado, né? a gente não deve falar, né, das condicionais, não sei como é que tá a programação aí, mas é um mystery relevante fora as condicionais, então foda-se, né? Não, vamos falar assim porque teve coisa interessante. Vamos para a quinta rodada, praticamente, da Liga Fogo agora. Na quinta rodada, a primeira escolha foi dos Scorpions. Eles selecionaram Félix Anudike-Uzomah, que foi selecionado na primeira rodada da NFL pelos Chiefs. Grande estilo aqui dos Scorpions, né? Grande estilo. Eu gosto do Anudike, gosto mais que o Myles Murphy. Então, então, cara, eu gostei muito da escolha, cara. Eu acho que o Wendler foi muito inteligente ter feito essa escolha. É uma aposta super válida e parabéns, Wendler. Aliás, Sim, o draft como um todo do Wendler foi muito bom, né? bom. É, Complicado, mas... com essa classe não tem como ter sido bom, mas assim, fez o que tinha que fazer. Não titubeou, fez o certo e eu concordo com você, eu falei brincando, mas foi um draft super honesto, ele escolheu os caras certos na hora certa, trocou depois, né? Fez uma troca aí para adquirir escolhas futuras. Porque na 1.7 ali, que ele trocou, né? Quem queria escolher? O Zay Flowers, depois ele pegou na 2.3. Quem queria escolher? Ia escolher o Myles Murphy? Ia escolher o Michael Mayer? Então, foi um draft muito bom. Bom ponto, Early, bom ponto. Foi um draft muito bacana do Andrew. Sim, sim. Aí, na 5.2, Minas Kraken selecionou o primeiro safety do draft, Brian Branch, que foi para os Lions o melhor safety da classe, né? Safety. Ok, né? Bom valor. Eu confesso que eu não estava preparado para falar bem de Thiago Campos nesse podcast. Mas temos que falar que também foi um steal, né? Um draft que não teve nenhum safety disponível, nenhum safety draftado. Ele pega o melhor safety, entre aspas, da classe nas compensatórias. Tem uma dúvida se ele vai jogar realmente de safety ou se ele vai jogar de nickelback, mas, porra, 5.2, velho, foi uma bela de uma escolha. Sim, caiu no colo, fez o certo, por mais que não seja uma need do Kraken, não podia deixar passar. Aí depois na 5.3 ao passo que esperava que ou o Zoma ou o Brent escolheu um Isaiah Foz, que foi draftado cedo na segunda rodada da NFL. É o
o Ed que o Saints estava procurando ali no draft. É uma need de El Paso, então uma escolha honesta. Honesto. Esse termo foi utilizado pelo B3 a primeira vez, e eu amo esse termo. Foi uma pick honesta. Escolha honesta. 5.4, Rio Scorpions selecionou Juice Vaughn, running back do Dallas Cowboys. Aí nas compensatórias o Mander selecionou um monte de running back. É outra escolha boa dele, tá? É um fit onde a gente sabe que tem o Tony Pollard, que acabou de assinar a franchise tag, mas franchise tag é um ano, né? Depois a gente não sabe o que vai acontecer com o Pollard. Tinha rumores de que o Dallas Cowboys tentaram trocar pelo Derrick Henry, ou seja, eles não deram sinais de que não estão satisfeitos só com o Tony Pollard. E esse cara, ele é filho do chefe de scouting do Dallas Cowboys, cara. O Jerry Jones adora o nepotismo. Então é uma boa escolha. Ouvi uma notícia hoje que o Dallas Cowboys ainda tinha em mente reassinar com o Ezekiel Elliott, mas... Né? E na 5.5, Pirates selecionou o safety Jordan Battle, caiu nos Bengals que, né, fizeram um pouco investimento em secundária, digo em safeties mesmo, né, perdeu seus dois, Von Bell e caramba, Jesse Bates. E Jordan Battle é um dos melhores safeties da classe, boa escolha aqui dos Pirates. Era o segundo melhor na minha board. E como o Brian Branch já tinha saído, foi uma pick honesta. Eu vou revelar um negócio aqui. Eu não sei nem se eu podia revelar, tá? Mas como é de comissário para comissário, foda-se então. Ele ia fazer uma cagada nessa escolha, velho. Só que o Thiago demorou. Só que o Thiago demorou a escolher. Aí nisso que o Thiago demorou a escolher, eu não falei nada, tá? Deixando claro que eu não dou opinião de draft pra ninguém. Aí como o Thiago demorou a escolher, ele foi e mudou de última hora essa pique. Ele ia fazer cagada. Sim, ele me contou as duas, ele ia fazer cagada e mudou de última hora. Depois, na 5.6, Minas Kraken selecionou Derek Hall, defensive end, que foi para o Seahawks. Bom jogador aqui também, bom valor. Não tem muito o que dizer, não. Foi até selecionado cedinho, né, pelo Seahawks. Não lembro se foi segunda ou terceira rodada. Não, foi segundo. Foi segunda, né? Foi uma boa aposta. Depois é o passo, como o Jordan Battle já tinha saído, selecionou Sidney Brown, safety dos Eagles, que também pode chegar lá e ter seu certo espaço após a saída de Gardner Johnson e teve um outro lá que saiu também que eu não me recordo agora. Escolha honesta. Acho que todas não, na compensatória são escolhas. Foi o Epps, né? Isso. Então pode ter. Essa pique aí, ela foi aquela pique que você faz na esperança de ter algum retorno, né? É mais um tiro mesmo do que qualquer outra coisa. A profundidade de safety dos Eagles é pequena. Nesse momento, os titulares são Blankenship e Terrell Edmunds. Então, é uma escolha válida. Será que o novo Jenny Petrie chegou? Na 5.8, Pirates selecionou Dorian Williams, linebacker dos Bills. Eu ia nesse cara, só que como o Jordan Battle já tinha saído, eu precisava de um safety ali para pelo menos ter no Texas Squad. E aí eu acabei indo de Sidney Brown, mas Dorian Williams foi uma escolha ótima dos Pirates aqui, eu achei. Foi uma ótima escolha. O Tremaine Edmunds saiu, né? É igual eu falo, esses caras normalmente que saem agora, eles não vão ver imediatamente o campo, né? Mas se for um cara que ele provar nos treinamentos, evolução, força e tudo mais, pode ter sido uma boa aposta, né? Só lembrar do que foi o Malcolm Rodrigues no ano passado, não foi um grandíssimo jogador,
Mas foi um jogador de sexta rodada que foi ganhando espaço, e quando você vê, era um linebacker interessantezinho ali pra você ter como terceira opção no banco. E nos próprios Bills tem um exemplo com o Matt Milano, né, que foi um linebacker de quarta ou quinta rodada, se eu não me engano. Sim, Matt Milano. A gente tem vários exemplos hoje... desses em várias posições, não só de linebacker, né? Várias posições. Não, eu digo por ser dos Bills também, e o Dorian Williams é um bom jogador, foi do Dorian Williams que eu tinha falado na escolha do Overshawn, que Tá. tinha linebacker na compensatória que eu preferia mais. Mas vamos lá para encerrar as duas últimas do Rio Scorpions, 5.9 e 5.10. Israel Abanikanda, running back que foi para os Jets, e Sean Tucker, running back nem draftado foi, tá? É um undrafted, que assinou com os Buccaneers. Apostas. Aí ele tacou foda-se, né? Nem vai ficar no elenco essas porra. Essa porra aí vai ser dropada antes da temporada começar, esses dois aí. Se bobear, porque não podia ganhar. Se bobear, ele dropa pra pegar um outro na waiver hoje. Né? Bem capaz. Não, a maioria das escolhas aqui foram porque não tinha como trocar a compensatória. Mas quanto deu aí de tempo, Early? 1h20. 1h20? Isso. Para encerrar, está com a página do draft aberta ou não? Não. Não? Ia te Não. perguntar top 3 steals do draft. Eu posso falar aqui de cabeça. Deixa eu ver. Lucas Van Ness, Jalen Hyatt e Bryce Young. Acho que também eu só mudaria no lugar do Bryce Young o Devon Lachane. Mas mais ou menos isso mesmo. E isso top aí. 3 reaches. 3 reads. Miles Murphy, sem dúvida nenhuma. Nem pensou. Nem, não. Isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí foi escolha do Lucas lá, que ninguém conhece. Deixa eu ver. Cara, Rich tá difícil. Fala o seu aí, depois eu, se for parecido, só complemento. Para mim, eu vou como eu gosto do Laporte, eu vou no outro. Eu vou no Will McDonald, para mim foi um reach, tá? O DeMarvin Overshawn vai tomar. DeMarvius Overshawn, para mim também, escolha bosta, foi um reach. E Miles Murphy. Realmente era para sair ali numa segunda rodada, no finalzinho de segunda rodada, não curti a escolha também. Mas aí temos, Erli, Eu temos vou o Chase com. Brown. Não, já pensei. Já pensei. Já? Já. Miles Murphy e os dois running backs do JP. Zach Charbonnet e o Brown. Putz, verdade, né? Tem essa. Eu vou manter o McDonald, mas vou tirar o Overshawn aqui e colocar o Charbonnet. O Charbonnet realmente foi um reachzinho que dava para ter evitado. Ou ter escolhido outro jogador. Se estendeu, mas a gente falou sobre as 50 picks. Espero que vocês aproveitem. Vai, escuta 10, depois escuta mais 10. Né? Aí, quando tiver um tempo, termina tudo. Não precisa escutar tudo de uma vez. Mas o importante é chegar até aqui. Mais para frente na semana teremos um Granada Cast com um papo mais legal, né? Mais aprofundado sobre o que cada time fez, né? O que melhorou, sobre o valor das trades que aconteceram. Teremos
Esperamos ter nosso querido JP pela primeira vez gravando com a gente um podcast, para saber um pouco da opinião dele também, né? Para saber o que ele pensa sobre esse draft. O JP mesmo, que a gente falou aqui, fez escolhas polêmicas, e vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Esse draft entrou para a história, e temos muito trabalho a fazer, temos muito conteúdo para fazer, mas deixa aqui suas palavras sobre esse draft, suas últimas palavras. Eu queria dizer que esse draft foi como a gente previu, um draft ruim para se ter escolhas, principalmente escolhas altas, mas a diversão que a gente também previa não faltou. Para mim foi o draft mais divertido que a gente teve nesse ano, e isso só foi possível graças a vocês que estão aí na liga. Nós encontramos GMs competentes, uns nem tanto, mas caras que amam essa liga como a gente ama, e é por isso que está sendo tão divertido, cara. Então, obrigado a todos aí, e vamos voltar para as notas no grupo, hein, rapaziada? É isso aí. Eu achei que você